Dando início então ao nosso módulo 4 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves sobre tópicos avançados. Então, pessoal, nesse módulo nós abordaremos alguns assuntos aqui que, como o próprio nome do módulo indica, né, são assuntos bastante avançados e rigorosamente cada um desses assuntos aqui merece um curso dedicado para eles, tá? Então são assuntos bastante complexos, né? Podem assumir características bastante complexas. O nosso intuito aqui no curso vai ser dar uma pincelada em cada um deles, né? Introduzir o assunto para vocês. A ideia é que vocês saiam aqui do nosso curso com um entendimento, com uma familiaridade com relação aos conceitos básicos, com os princípios envolvidos, nomenclaturas, né? Tem uma boa ideia do que se trata o assunto, mas a ideia não é aprofundar, né, em nenhum desses assuntos, porque eles são realmente assuntos que merecem cursos dedicados para cada um deles. Então, nesse módulo, nós teremos os seguintes capítulos. Nós falaremos então sobre otimização multidisciplinar, o chamado MDO. Falaremos sobre plataformas derivadas e conceito de família de aeronaves. Falaremos sobre análise de malha aérea. Falaremos sobre conceitos de decolagem e pouso vertical, ou decolagem e pouso curtos, ou então decolagem curta e pouso vertical. Então são os chamados VTOL, STOL e STOVL. Falaremos sobre a eletrificação na aviação, aeronaves não tripuladas, os chamados UAVs ou UAS, aeronaves de combate, e fecharemos o nosso módulo então com um capítulo sobre fontes de informação. Então, iniciando aqui o nosso capítulo sobre otimização multidisciplinar, nesse capítulo abordaremos os seguintes assuntos. Começaremos aqui por uma motivação, por que o uso de MDO no estudo conceitual. Em seguida falaremos o que é o MDO, introduziremos alguns conceitos básicos, falaremos sobre algumas boas práticas e depois eu vou trazer alguns exemplos de aplicação na indústria aeronáutica. E aqui a nossa ressalva, né, que esse capítulo ele vai trazer então uma introdução básica no assunto, que é bastante complexo e abrangente, né? E a gente tem então no nosso roadmap de cursos do portal o intuito aí de eventualmente ter um curso dedicado para esse assunto no contexto de estudos conceituais de aeronaves, né? Caso exista interesse, né? Então, por que MDO no estudo conceitual? Então, trouxe aqui três motivadores fortes. Aqui, né? O primeiro deles é limitações do diagrama de restrições. O intuito da gente ter, então, comparações justas entre as alternativas e grau de liberdade versus custos. Vamos passar por cada um deles. Né? Então, falando sobre as limitações do diagrama de restrições. Então, a gente já abordou no módulo anterior, né, o diagrama de restrições, e a gente viu então que ele explora apenas duas dimensões do espaço de projeto. Né? Então, a gente tem aqui no diagrama a razão, tração, peso e a carga alar. A gente tem então as diferentes restrições, certo? E a gente viu que para cada uma das variáveis de projeto, além de área de asa e classe de tração, a gente precisa então construir um diagrama desse, conforme ilustrado aqui nessa figura do Nicolai, mostrando aqui variando então o alongamento, que é apenas uma dessas variáveis, né? E a gente vai ter que então construir diagramas desses daqui. E aí aqui o Nicolai ilustra que então, né, se a gente adotar como figura de mérito ou função objetiva a minimização do MTOW, o TOGW, né, o Takeoff Gross Weight, outra nomenclatura para o MTOW, em função do alongamento. Então ele está variando aqui os diagramas de restrição, coletando então o ponto de projeto resultante para cada um deles que obedece todas as restrições, computando então essa figura de mérito, essa função objetiva, e determinando então o ótimo em relação ao alongamento. Né? Então, seria necessário gerar um diagrama de restrição para cada combinação das demais variáveis de projeto. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o tanto que isso pode ser problemático. Né? Então, vamos pegar aqui um exemplo ilustrativo, onde a gente tem então algumas variáveis de projeto: alongamento, enflechamento, afilamento, espessura relativa e razão de passagem do motor.
Notem que nem é um número tão grande de variáveis de projeto assim, né? No estudo conceitual a gente costuma ter essas variáveis de projeto e outras mais, né? E aí caracterizando então limites inferior e superior para cada uma dessas variáveis de projeto aqui, valores bem razoáveis aqui, né? Dependendo da aplicação, né? É um exemplo ilustrativo, mas suficientemente representativo, né? Um passo que é essencialmente a discretização mínima aqui que a gente está adotando aqui. Então, assumindo um nível de discretização nem tão refinado assim, a gente tem a chamada base. Então, a base ela é basicamente uma conta, né? A gente faz a diferença entre o limite superior e inferior, divide pelo passo e soma 1. A gente obtém